Bora São Paulo, de volta ao nosso curso preparatório de Matemática, Física e Química para você que vai passar no vestibulinho da ETEC. Estou trazendo agora exercício de Química de um conteúdo que cai sempre, certo? É difícil achar uma prova onde não tem esse conteúdo, que é o conteúdo de atomística. Você verá esse conteúdo de maneira mais profunda no seu primeiro ano do ensino médio integrado na ETEC, beleza? Antes de começar, te dar um toque, não deixa de se inscrever nesse canal para fortalecer o nosso trabalho, que é totalmente gratuito. Todas as aulas são gratuitas, não tem aula paga, certo? E elas sobem nesse canal, bacana? E também não esquece de maratonar a Play de Química. A partir do momento que você maratona a Play de Química, ou qualquer Play desse canal, você consegue saber qual conteúdo cai com mais frequência. Galera me pergunta isso sempre, a minha resposta é a resposta padrão. Eu gravo aquilo que cai com mais frequência, certo? Beleza, vamos lá. Questão de número 24 daquela prova tem uma contextualização histórica até a gente chegar no exercício de fato. Olha aí. A descoberta dos raios X em 1895 pelo alemão, se você manja de alemão pode ler de maneira tranquila aí, deu início ao estudo do fenômeno da radioatividade. Em 1898, ou seja, 3 anos depois, Marie e Pierre Curie, né, que é um casal, e desse casal nós temos diversos avanços na disciplina de Química, certo? Pesquisaram se o fenômeno da emissão espontânea de raios, capazes de impressionar filmes fotográficos e de tornar o ar condutor de eletricidade, era ou não uma característica exclusiva do urânio. Olha, eu não sou especialista nesse assunto, certo? Você está lendo, é bem provável que você também não seja. Você não precisa entender isso a fundo. O que a galera que elabora a prova da ETEC costuma fazer? Contextualizar o exercício. Na ETEC não tem aquele negócio de falar assim, usa essa fórmula e parte para o abraço. Não, a fórmula tem que estar contextualizada, sempre, certo? As questões são muito bem elaboradas, beleza? Então, você lê e entende mais ou menos o negócio, não precisa entender a fundo e vida que segue, beleza? Dessa pesquisa, o casal Curie trouxe aos olhos do mundo a existência de 2 novos elementos. Então, isso tudo foi só para dizer o seguinte, olha, a partir das pesquisas, primeiro do alemão lá e depois do casal, eu acredito que seja francês, tá? Descobriu-se a existência de 2 novos elementos. Inclusive, assim, são elementos da tabela periódica, certo? Vai encher a tela aí. Eu vou marcar para você onde está o polônio, aliás, onde está o rádio, o polônio, e vai se falar também do urânio. Vou marcar os 3 para você na tabela periódica, beleza? Então, na tabela periódica, os elementos polônio, que foi descoberto em 1898, né? Beleza? Rádio também. E urânio, beleza? Aí fala-se do urânio depois, não fala-se nesse exercício, nessa questão, não está dizendo que o urânio foi descoberto nesse contexto, está dizendo que o rádio e o polônio foram. Aí você vê os 3 elementos, certo? Um detalhe importante, vou colocar a capa aqui. A ETEC de vez em quando costuma colocar número atômico em cima, massa atômica embaixo. Ou o inverso, massa atômica em cima e número atômico embaixo. Essa capa do próximo exercício está exatamente o contrário, certo? Então eles não se resolvem. Na verdade, as 2 formas estão corretas, tá? A mais usual é essa que você está vendo dessa capa. Mas isso não quer dizer que você não pode olhar para essa situação e perceber o seguinte, o maior número é sempre a massa atômica. A massa atômica a gente representa por A, certo? Isso é igual a quantidade, ao número atômico mais quantidade de nêutrons, certo? Vamos dar nome aos bois. Isso aqui, massa atômica, beleza? Isso aqui, número atômico, legal. E isso aqui é quantidade de nêutrons. Se eu não estou enganado, é assim que escreve, certo? Então veja bem,
é lógico que a massa atômica é maior que o número atômico. Você vai pegar o número atômico e somar com a quantidade de nêutrons para chegar aqui. Então esse cara é o maior. Então sempre quando você olha, independente se está em cima ou está embaixo, o maior número, sempre massa atômica. O menor número, sempre número atômico. Nós já vamos entender o que é isso, tá? Beleza. Então analisando o número atômico e de massa, nós já sabemos que essa fórmula aqui é importante para nós. Desses elementos é correto afirmar que eu vou discutir cada uma das opções, certo? Então nós temos aí no caso para a letra A o seguinte: eles são isótopos. O que são isótopos? É importante a gente saber. Mesma quantidade de prótons. Beleza. Onde é que você vê prótons? Onde é que você vê quantidade de prótons? Aqui, ó, no número atômico, certo? Então olha lá. Primeiro elemento, polônio, 84 prótons, certo? E 84 elétrons. Beleza. Esses elementos a gente está partindo do princípio que eles são estáveis, certo? Apesar de você estar trabalhando aí com elementos radioativos, tá? Mas a gente está partindo do princípio que eles são estáveis, né? Nêutrons, certo? Nêutrons é uma coisa, nêutron é outra, beleza? Ou seja, a gente está partindo do princípio que eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, polônio, 84 prótons, 84 elétrons. Rádio, 88 prótons, 88 elétrons. Urânio, 92 prótons, 92 elétrons. Esses valores são iguais? Não são iguais, então essa opção não é correta, certo? Letra B de bola. Eles possuem o mesmo número de elétrons. Não, acabei de destacar que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Se a quantidade de prótons ou o número atômico deles é diferente, não tem como a quantidade de elétrons ser igual, certo? Item C, o urânio possui 12 prótons a mais do que o rádio. Estou comparando os dois aí, certo? Urânio, vamos lá. Quantos prótons? É isso mesmo, prótons, né? Urânio, 92. Vou colocar P de prótons. Rádio, que é Ra. Certo? Quantos prótons? 88. Está dizendo aí que a diferença entre eles é que o urânio possui 12 prótons a mais. Não, o urânio possui 4 prótons a mais do que o rádio. Então essa opção também não é a opção correta. Aliás, errei aqui, né? Isso aqui não é item B. Item B a gente já comentou. Isso aqui é item C, certo? Item D de dado. O rádio possui 4 elétrons a mais do que o polônio. Então vamos lá, rádio. Ó, se ele tem 88 prótons, ele tem 88 elétrons. Vou tirar esse acento aqui. Beleza? Polônio. Polônio. Se ele tem 84, ó, o número atômico dele é 84, lá em cima. Se ele tem 84 prótons, ele tem 84 elétrons. Aí está dizendo que o rádio possui 4 elétrons a mais do que o polônio. Essa é a opção correta, certo? Beleza. Item E, só para a gente terminar o exercício, bacana, diz o seguinte, ó. O polônio possui 84 nêutrons. Então vamos lá para o polônio, só está o polônio aí, certo? Eu vou usar isso aqui, ó. Massa atômica é igual ao número atômico mais quantidade de nêutrons. O exercício está pedindo para eu calcular esse cara aqui, para ver se bate com o que ele fala aí, certo? Então, no caso do polônio, 209 é a massa atômica, eu te falei que é o maior valor, beleza? Número atômico, 84, mais quantidade de nêutrons. Nêutrons você vai passar 84 para cá com o sinal trocado, vai ficar 209 menos 84, você vai chegar em 125 nêutrons para o polônio. Beleza? O que você pode aprender dessa questão? Que é uma coisa que eu sempre falo nas aulas. Você vai maratonar as plays de matemática, de física e de química e você vai perceber o seguinte. Em exercícios que tem letra A, letra B, letra C, letra D e é para você avaliar uma por uma, sempre começa de baixo para cima, certo? Se você assistiu a essa aula e você viu que eu comentei cada uma dessas questões,
você vai entender que é importante começar de baixo para cima. Sempre. Começa de baixo para cima. Porque se for a primeira opção, beleza, você já faz rapidão. Nossa, essa aqui tá certa, eu tenho certeza que ela tá certa. E você já parte para outra questão e ganha tempo, certo? Se for a segunda de baixo para cima, mesma coisa, beleza? Então, normalmente, nesse tipo de questão, sempre são as últimas as corretas. Bacana? Fica a dica para você, beleza? Espero que você tenha gostado. Retorno em breve com mais aulas. Até!